Senhor, espada de dois gumes. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Eu quero apenas ler um versículo, mas nós iremos abordar o capítulo 6 e capítulo 7. Apenas um versículo, apenas para introduzirmos aquilo que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Amém, queridos? Capítulo 6, verso de número 2, diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Amém? Amém? Feche seus olhos. Pai Celestial, nós louvamos e bendizemos o teu nome por esse momento tão precioso na tua presença. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos entender a tua palavra, queremos sair daqui hoje diferentes daquilo que entramos. Nós louvamos o teu nome em Cristo Jesus. Amém? Eu quero dar como tema aquilo que o Senhor colocou no meu coração, o seguinte: e disse o Senhor a Josué: tenho dado na tua mão a Jericó. Amém? A palavra do Senhor nos mostra e nos ensina que quando Israel saiu do Egito rumo à terra prometida, ao atravessar o Jordão, a primeira cidade que eles se depararam, e obviamente isso não é novidade para nós todos que estamos aqui, mas foi uma cidade de nome Jericó. Jericó significa lugar perfumado, ou ainda lugar da lua. A cidade, segundo os estudiosos, tinha uma muralha. Na verdade não era uma apenas, eram duas muralhas. Uma maior, mais alta, e depois uma outra que ficava atrás dessa. E a Bíblia diz que essas muralhas eram gigantescas. Na realidade tinham em torno de 12 metros de altura por 5 metros de largura, aonde casas eram construídas, tal tamanho da muralha, casas eram construídas nela, de sorte que Raabe, a prostituta que hospedou os espias e os escondeu quando eles foram espiar a terra, as casas eram construídas nos muros. A Bíblia diz que Jericó estava fechada, ninguém saía e ninguém entrava. E Israel agora está diante dessa grande muralha e dessa cidade. Interessante que Deus chamou a Josué e disse a ele que daria Jericó a eles. Não só daria as pessoas que estavam lá, mas daria o rei, daria os seus maiorais, entregaria toda aquela cidade nas mãos de Israel. Mas Deus disse assim a Josué: faça uma coisa, pegue todo o exército de Israel e ande em volta da cidade. A história não é desconhecida. E eles então começaram a marchar em volta da cidade. E Deus disse a Josué para eles fazerem isso por 6 dias, dando então uma volta a cada dia, sem que eles emitissem qualquer som, sem que eles falassem qualquer coisa. Tinham que tão somente andar em volta da cidade. E eles fizeram isso. Deus disse a Josué que no 7º dia, quando eles ouvissem o som
tiveram do Senhor. E a Bíblia diz que eles assim fizeram. Andaram um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, e no 7º dia, quando eles ouviram a trombeta, todos eles gritaram. E eu fico imaginando que o exército era bastante grande. Obviamente que as muralhas também eram. Mas eles gritaram. E a Bíblia diz que as muralhas de Jericó caíram. E eles então invadiram a cidade, buscaram a Raabe e destruíram todas as pessoas, desde o mais pequeno até o mais velho. Destruíram todo o gado, todas as coisas, porque Deus tinha dito que eles não podiam pegar nada de lá. Tudo que estava lá tinha sido separado ao Senhor, e uma vez que alguém pegasse algo, aquilo se tornava maldito na sua mão. Eles então assim fizeram. Eles invadiram a cidade, mataram tudo e todos que estavam lá dentro, com exceção de Raabe, e saíram vitoriosos, vencedores, quem sabe alegres, óbvio. Deus operou um grande milagre ali, porque somos não derrubam muralhas, não daquele tamanho. Deus derrubou a muralha. E eles continuaram. E como você também já sabe, no trajeto, no caminho da posse da terra, havia outra cidade. Agora, uma cidade menor. O nome Ai, que significa ruína, era tão insignificante comparada a Jericó, que os soldados de Josué, seus capitães, chegaram até ele dizendo: olha, não compensa nós irmos todos, porque ali não vai haver resistência, eles são pouca gente, o lugar ali não é um lugar tão fortificado. Mande 2.000, 3.000 no máximo, e com certeza nós iremos vencer. E Josué ouviu a voz desses seus capitães e mandou lá 3.000 homens. E a Bíblia fala que eles foram, mas não conseguiram vencer aquele povo que estava ali. Na verdade, a Bíblia diz que eles tiveram que fugir, e 35 pessoas morreram desse número de 3.000. Na primeira vez, uma grande muralha, uma grande cidade, uma fortaleza, mas eles venceram. Na segunda vez, uma pequena cidade, pouca gente, insignificantes, mas eles perderam e tiveram que fugir. Óbvio que eu e você sabemos a história, mas o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito dessas duas situações. Ele começou a me mostrar a situação desta grande cidade, desta fortaleza chamada Jericó. E ele começou a me mostrar que, da mesma sorte que quando Israel encarou, Israel olhou para a cidade e viu aquelas grandes muralhas, provavelmente eles temeram
duvidaram da possibilidade de destruir aquele local. E o Espírito Santo começou a falar comigo, irmãos, a respeito dessas coisas. Porque, na verdade, Jericó representa os grandes problemas. Jericó representa as grandes batalhas. Jericó representa as grandes dificuldades. Jericó representa a nossa luta contra a carne. Jericó representa a nossa luta contra o mundo. Jericó representa a nossa luta contra o diabo. Quando nós olhamos para tudo isso, são coisas grandes, porque essas lutas que temos enfrentado muitas vezes, quando nós olhamos para elas, quando nós encaramos as dificuldades, essas grandes que surgem à nossa frente, nós pensamos assim: será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir vencer essa batalha? Porque aos nossos olhos elas são enormes, aos nossos olhos são grandes problemas e grandes dificuldades que nós temos enfrentado e encarado. E a pergunta que nós fazemos a nós mesmos é essa: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que eu consigo vencer a minha carne, que deseja a todo custo satisfazer o seu desejo? Será que eu vou conseguir vencer o diabo? Porque olha, ele é, com os olhos humanos, grande, poderoso. Será que eu vou vencer aquilo que o mundo oferece para mim? Que olha, são muitas coisas e coisas gostosas. Será que eu vou vencer tudo isso? Essa é a pergunta que eu e você fazemos. Essa é a pergunta que eu e você, a todo momento, fazemos. Será que eu vou vencer? Porque aos meus olhos é um grande problema. Aos meus olhos é uma grande batalha. Aos meus olhos eu não sou capaz. Todos nós passamos por isso. Todos nós. Deixa eu dizer uma coisa importante essa noite. Esse povo aqui tinha uma palavra, e a palavra era essa: eu darei Jericó e o seu rei e os seus poderosos na sua mão. Essa era a palavra que Deus tinha dado a eles. Eu vou dar para você aquilo que aos teus olhos não é possível você ter. Eu vou fazer você vencer aquilo que aos seus olhos você não venceria. Eu vou fazer com que você tenha vitória nas suas grandes batalhas. Deus tem uma palavra para você nesta noite. E a palavra é essa: Ele já entregou os maiores inimigos na sua mão. Você entendeu isso? Você seja um vencedor. As grandes batalhas, nelas você já é um vencedor. Amém? A sua situação com relação à carne, Deus já disse: você irá vencer. Amém? Você irá vencer. Você pode estar olhando tudo como uma coisa muito grande, e aquele povo também olhou. Mas Deus tinha dado uma
fazer? Eles tinham que rodear a cidade. Eles tinham que andar por 6 dias, uma vez por dia, rodeando a cidade em silêncio. Eles não podiam conversar um com o outro enquanto estavam rodeando a cidade. Simplesmente, como se fosse uma procissão, eles iam rodeando a cidade. E no 7º dia, ao ouvirem o som da trombeta, deviam gritar. Aos nossos olhos, isso é loucura. Aos nossos olhos, eu diria: para que isso? Deus é capaz de fazer tudo, para que eu tenho que fazer isso? Mas eles obedeceram. Você está ouvindo? Pode parecer um absurdo, mas eles obedeceram. Pode parecer algo que não faz sentido e não faz mesmo, mas eles obedeceram. E isto, preste muita atenção nisso, isto fez com que Deus agisse a favor deles. Amém? A obediência daquele povo fez com que Deus intervisse a favor deles. Isso para a nossa vida tem muito a ver, porque nós queremos vencer as grandes batalhas que vêm contra nós, os grandes inimigos, mas muitas vezes não entendemos que a condição sino qua non, a condição fundamental, a condição para que haja o mover de Deus a nosso favor, é a obediência. Quer ter grandes vitórias, quer que as muralhas, as grandes muralhas, sejam derrubadas à sua frente, quer ter vitória sobre a sua carne, quer ter vitória sobre o mundo, quer ter vitória sobre o diabo, o segredo está aqui: obediência, obediência, obediência. Você está almejando grandes coisas, então espere grandes batalhas. Você está almejando ter alguma coisa grande, então espere grandes lutas. Mas saiba que Deus já te disse: eu te darei. Amém? Mas você necessita obedecer. Esta é a condição. Apesar deles não entenderem nada, apesar de eles não entenderem o que aquilo significava, eles obedeceram. Tem muita gente que quer ter grandes vitórias, mas não quer obedecer aquilo que Deus está mandando. Por quê? Porque ele acha que não é bem assim. Ele acha e racionaliza tudo. Ele fica racionalizando como Deus tem que agir, como Deus vai fazer. Ele fica imaginando e se questionando e questionando a Deus a respeito do que Deus falou. Irmão, o que Deus falou está falado. Amém? Não vai mudar. O que Deus falou não vai mudar. Pode parecer loucura para você, mas o que Ele falou está falado. Amém? E se nós não entendermos isso, nós não vamos ter aquilo que esse povo conseguiu. E eles agora estão vitoriosos. Partiram. Foram derrotados na cidadezinha que tinha como nome Ai. Foram derrotados numa cidade cujo nome era Ruína. O Espírito Santo me falou a respeito de Ai. Ai tipifica os pequenos problemas. Ai tipifica as pequenas batalhas. Tipifica as pequenas dificuldades e as pequenas lutas.
Você pode pensar assim: pastor, são pequenas coisinhas corriqueiras do dia a dia. Mas interessante, esse povo aqui de Israel, que tinha vencido as grandes batalhas porque obedeceu, agora perde as menores. Por quê? Quando Deus disse a Josué para rodear e invadir, Ele disse assim: vocês não devem tomar nada de lá, vocês não devem tirar nada dela. Mas um certo soldado chamado Acã, a Bíblia diz que ele tomou 3 coisas: um vaso, um prato de ouro, prata e uma capa babilônica, e ele escondeu dentro da sua tenda. E isso fez com que o povo de Israel, o exército, perdesse a batalha. Você pode estar perguntando: mas o que isso tem a ver? Primeiro, eles desobedeceram a Deus, trazendo algo daquele lugar mundano, demoníaco, porque a capa era demoníaca, para dentro do arraial de Israel. E Deus me falou: quando a desobediência no meio do povo de Deus, até as pequenas dificuldades eles não conseguem vencer. Até aquilo que aos nossos olhos é insignificante, nós não conseguimos vencer. Aquilo que aparentemente não significa nada se torna dificuldade para nós e nós perdemos. Nós deixamos de vencer naquelas coisas que são menores, por causa da desobediência e por causa do que Acã nos mostra aqui. Estamos desobedecendo a Deus, trazendo para o nosso meio, para a nossa vida, as coisas que são amaldiçoadas pelo Senhor. Quando nós trazemos para a nossa vida aquilo que é maldição, nós só vamos esperar uma coisa: a derrota. Não pode haver vitória quando existe em nós a desobediência e as coisas que estavam no mundo ainda estão em nós. Se você ainda mantém algum resquício, alguma coisa que você trouxe lá do mundo para dentro do contexto da igreja, da vida evangélica, vamos chamar assim, da vida com Cristo, melhor dizendo, você não vai conseguir vencer as menores batalhas. Tudo vai ser difícil para você. Você não vai conseguir, mesmo que sejam pequenas coisas. Deus está nos mostrando, amados, que o segredo da nossa vitória e a solução para vencermos todas as batalhas se chama obediência. Obediência. Obedecer o que, pastor? Obedecer a sua palavra. Obedecer aquilo que Ele manda. Uma vez que você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, você não pode trazer com você nada do seu passado. Amém? Porque a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo.
Então não é mais possível se você tem Jesus Cristo na sua vida, porque você não vai ser vitorioso. Você não vai ser vitorioso nem nas pequenas coisas, se continuar a desobedecer ao Senhor, se continuar trazendo para você aquelas coisas que você tinha lá fora, se o seu desejo continuar sendo aquele desejo das coisas lá de fora, você será um fracassado. E a Bíblia diz que você deve ser mais que vencedor. Amém? Essa noite eu quero lhe perguntar, e obviamente não quero que você me responda, mas responda a si próprio. Você tem tido vitórias grandes e pequenas? Você tem tido vitórias grandes e pequenas? Se você não tem tido vitórias, nem as pequenas, é porque alguma coisa está errada na sua vida. Deus lhe prometeu grandes vitórias, mas as coisas têm dado errado a todo momento. Nada dá certo para você. É preciso rever. Quem sabe não haja coisa aqui dentro que Deus mandou você deixar lá fora. Quem sabe não haja coisa aqui dentro que precisam sair porque não agrada ao Senhor. Responda para você mesmo. Você tem tido vitórias? A promessa é a mesma que foi dada a Josué. Eu tenho dado na tua mão a Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Deus tem nos dado as grandes coisas. Amém. Mas nós temos tido essas coisas. Agora, e as pequenas? Você tem conseguido vencer os pequenos problemas, as pequenas dificuldades, as pequenas situações? Ou tudo parece gigantesco para você? Porque tem gente que é assim. Tem gente que olha o copo d'água e faz dele uma tempestade. E nada a ver com isso. Tem gente que está enxergando, e deixa eu mostrar. Moeda. Você não tem moeda, né, Márcia? Só nota. Está vendo essa moeda? Olha como alguns estão enxergando essa moeda. Você consegue entender isso? Diante dos seus olhos ela está grande, mas ela é uma moeda pequena. Deus quer lhe fazer vencer todas as batalhas. Amém? Sejam grandes ou sejam pequenas, Ele quer que você as vença. Cabe a mim e a você ver o que está faltando na nossa vida, para que essas verdades se cumpram em nós. Amém? Amém, amados? Amém. E essa é a noite da reflexão. Essa é a noite de você parar para pensar um pouquinho. Essa é a noite de voltarmos a ter vitórias. Amém? Essa é a noite de voltarmos a ter sucesso. Essa é a noite de voltarmos a ter felicidade. Essa é a noite nas nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos aonde você está.
Israel venceu as maiores batalhas, porque Deus estava com eles, por causa da obediência, mesmo não entendendo nada, resolveram obedecer e Deus agiu a favor deles. Foram com um pequeno problema e não conseguiram vencer, porque trouxeram coisas que não deviam trazer. O que você está trazendo do mundo? O que você está trazendo que Deus disse para você não trazer? Isso impedirá que consiga vencer até os menores problemas, dificuldades, situações. Mas essa noite Deus quer te dar a vitória, mas isso só é possível quando nós obedecemos. Eu vou orar por você. Não precisa sair do seu lugar hoje, não precisa levantar a sua mão hoje. Você sabe das suas lutas e você sabe dos resultados. Pai Celestial, muitas vezes o teu povo, quando te obedece, tem vencido grandes batalhas, mas quando faz aquilo que o Senhor diz para não fazer, mesmo os menores problemas e situações se tornam invencíveis para eles. Nessa noite, Pai, o Senhor está olhando cada coração, cada vida que entrou nesse lugar. O Senhor está olhando e agora o Senhor está falando, assim como o Senhor chamou a Josué e disse a ele: Josué, há anátema no meio do povo, por isso eles não poderão vencer. Eles não vencerão, Josué, a menos que o anátema seja tirado, a menos que saia aquilo que impede a manifestação do meu poder. Pai, nessa noite, há pessoas aqui que não têm conseguido vencer os pequenos problemas. Vão virar os grandes, porque trouxeram as suas vidas, os seus corações, coisas que o Senhor proibiu, coisas que o Senhor odeia, coisas que o Senhor abomina. Por isso, Senhor, eles não conseguem vencer. Que o Senhor disse a Josué, capítulo 7, versículo 12: por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Pai, Tu és aquele que sonda os corações. Tu estás sondando cada coração nessa noite. Se houver algo, Senhor, na vida de cada um que tem impedido o Senhor agir e vencer suas batalhas, que possam, ó Deus, essa noite confessar o seu pecado
e tirar do seu coração cada coisa anátema que possa estar na vida e que possa, ó Pai, obedecer para que as grandes vitórias possam acontecer. Muito obrigado por esse momento na tua presença. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Esse Espírito